Vamos lá, então. Sou o Dr. Livre, sou médico e hoje eu quero falar de um mindset que eu vejo que tem crescido mais as redes. Com certeza não é um fenômeno novo, mas que eu sinto que vem piorando e vem piorando de um modo muito perigoso. E o mindset é esse de ficar cada vez menos tolerante às frustrações. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, se em algum momento da história nós fomos ensinados a lidar com frustração, com erro, com confronto de ideias que não eram as nossas, né, ou com as quais a gente não concordava, e aceitar isso como parte normal da vida, nos últimos tempos esse pensamento tem sumido. Quer dizer, nós criamos grandes salas de eco na internet e nas nossas cabeças, consequentemente, que tendem a só revalidar a nossa opinião. Quando essa opinião ela é contrariada, nós ficamos frustrados e nós não estamos sabendo lidar com essa frustração. Vou te dar um exemplo, tá? O desenho da internet, o mecanismo de funcionamento da internet, quase sempre é criado de um jeito para te mostrar mais daquilo que você tem interesse. Então, por exemplo, aqui no YouTube, o algoritmo do YouTube consegue detectar, né, pelo seu navegador qual tipo de conteúdo tu tende a consumir mais e vai te mostrar mais daquele conteúdo. Por quê? Porque ele percebe que quando tu consome aquele conteúdo, tu fica mais tempo no YouTube, tu fica mais tempo assistindo vídeos, então ele vai te mostrar mais daquilo que tu gosta. Qual que é a consequência imediata disso? É que tu vai ver só mais opiniões que reforçam a tua, mais vídeos que concordam com aquilo que tu diz, que concordam com aquilo que tu pensa. E raramente vai ver alguma coisa fora da tua bolha de gostos, fora da tua bolha de consumo imediato, né? O Instagram funciona da mesma maneira, né? Tu tem um algoritmo que ele é desenhado de maneira a te mostrar mais influenciadores, mais pessoas, mais perfis que falam dos assuntos que você gosta, que falam do conteúdo que você gosta, que mostram, né, as piadas que tu gosta, e tu vai só reforçando aquela tua opinião. Raramente tu vai vendo coisas novas que vão fugir, né, ali do teu espectro político, que vão fugir do teu espectro filosófico, do teu espectro social, porque isso conta também, de modo que o tempo todo existe essa teoria, né, da câmara de eco, quer dizer, tu tá falando para uma câmara de eco e ela responde na tua mesma voz, né, só amplificando aquilo que tu fala. Né? Ou seja, tu tá só falando com pessoas, convivendo com pessoas que falam da mesma coisa que você e que repetem a tua mesma opinião. Ok, o que isso tem a ver com tolerância? Quer dizer, se tu não te confronta com a frustração, né, de lidar com alguma coisa que é fora da tua zona de conforto, cada vez mais tu só vai se radicalizando, quer dizer, tu vai perdendo a tua tolerância a qualquer coisa que não atende à tua opinião, que não atende ao teu pensamento. Isso se transporta ainda para outras áreas que são mais práticas da nossa vida. Quer dizer, não basta só o algoritmo reforçar a tua opinião. Significa que, em outras palavras, o algoritmo vai também reforçar as tuas crenças. Então, vamos dizer que tu está procurando uma solução fácil para aprender a esquiar, por exemplo. Eu estava procurando um vídeo esses dias de como aprender a esquiar. E aí eu quero um vídeo, como eu sou uma pessoa que não é muito tolerante à frustração, que não é muito tolerante a opiniões, né, que são contrárias às minhas, eu não vou assistir aos vídeos que dizem que esquiar é difícil, que esquiar demora, que esquiar leva muitos anos para você aprender a fazer com segurança. Não. Eu vou assistir aos vídeos que dizem que esquiar é fácil, né, que esquiar é rápido, que existe uma maneira secreta, né, que ninguém te conta para você aprender a esquiar fácil. E você pode perceber que toda essa estrutura, toda essa lógica de falar que existe uma maneira secreta, né, obscura, um segredo que ninguém te contou, essa retórica é uma retórica que vende muito, né? Porque as pessoas querem um segredo para fazer tudo mais fácil, mais rápido, e que tudo bem, né? Às vezes realmente existe um segredo, um meio, né, que ele é esquecido, né, porque todo mundo acaba tentando aprender o modo tradicional, mas existe um modo, né, não tradicional, não intuitivo de você aprender as coisas. Eu mesmo falo que aprender, né, o meu argumento final, quase todo o argumento dos meus vídeos é que aprender não é intuitivo, né, que você não deve seguir por esse lado de aula expositiva. Eu falo que você não tem que anotar, que você só tem que fazer exercício. Tudo bem, às vezes pode acontecer, mas essa retórica de você querer fazer as coisas de um jeito fácil, simples, rápido, que ninguém te conta, é uma retórica que vende muito porque é uma retórica que não envolve frustração. E as pessoas consomem cada vez mais isso. Cada vez mais isso.
Ninguém quer se frustrar. As pessoas não têm mais paciência para errar, para aprender, para discutir, para bater cabeça, né? Basta você ver nos comentários dos meus vídeos, me desculpa, assim, se você é uma das pessoas que posta isso, fala assim, mas eu tô estudando há não sei quanto tempo, eu não aguento mais, né? Eu não sei se vocês viram que recentemente saiu o ranking do ENAMED, né, que é o Exame Nacional das Escolas de Medicina lá, e mostrou que 40% das escolas do Brasil de medicina não tem a mínima qualificação para continuar dando suporte para os alunos, porque o nível de ensino é muito baixo, é abaixo do mínimo requerido, que nem é tanto, hein? É 60%. Fizeram uma prova e quem tirou abaixo de 60% foi obtendo um nível mais baixo ali, e 40% das faculdades do Brasil. Quer dizer, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acham que eu sou muito radical, muito extremo, quando eu falo que você tem que buscar uma faculdade pública, ou pelo menos uma faculdade particular de grande renome, né? Acham que eu estou sendo um xiita, né? E aí elas defendem, muitos nos comentários, as pessoas se enraivecem, me mandam inbox. Muita gente já me mandou inbox, inclusive me xingando, falando que não, porque a medicina não pode ser elitista e que eu não tenho paciência para estudar, porque esses dias eu recebi uma mensagem assim, falando nem todo mundo tem condições de ficar anos estudando. Meu amigo, assim, olha o nível da faculdade de medicina que você vai entrar se você não tiver a coragem e disposição de se frustrar, de bater cabeça, de errar e realmente estudar, que é isso que você vai fazer o resto da vida, né? Eu estou dando esse exemplo porque é o da minha realidade, mas serve para outra realidade também. Se você está no direito, é a mesma coisa com a OAB, com o concurso público. Se você está na programação, você sabe como é que é, porque tem muito programador que me segue, né? Eu acho muito legal, assim, é uma coisa que eu gostaria de fazer da vida, sinceramente. Não é fácil, você se frustra, você vai se frustrar o resto da vida, provavelmente o resto da vida você vai se frustrar o tempo todo, né? Mas existe cada vez mais esse pensamento nas redes que é validado por essas câmaras de eco, né? Pelas coisas que a gente segue, pelo conteúdo que a gente consome, que está sempre reforçando a nossa opinião de que não pode ser assim, não pode ser frustrante. É para ser fácil, é para ser gostoso, né? A vida tem que ser leve. Não é assim. Não é assim. Eu te digo como médico tranquilamente que, pelo menos a minha vida, estudando um monte, é um mar de frustrações. Eu estava estudando até agora, eu acordo cedo, como vocês sabem, né? E a primeira coisa que eu faço eu vou tomar um café, eu pego meu cafezinho aqui, lavo o rosto e tal, e eu sento para começar a fazer uma lista de exercícios, assistir uma aula e tal. E aí, se eu estou fazendo uma lista de exercícios porque eu quero passar na prova da residência e eu erro 20 exercícios de uma lista de 50, cara, eu fico me sentindo um lixo, mas é melhor errar aqui do que errar depois na hora da prova. Pior errar com um paciente. Mas não é frustrante errar? É claro que é frustrante. Faz parte. É isso. É o processo de você aprender, de você ir crescendo, de você se desenvolver, é isso. Mas as redes não. Nas redes é reforçado essa ideia de que você não pode errar, né? De que tem que ser tudo gostoso, de que você não precisa de paciência, de que existe um caminho mais fácil, e as pessoas ganham dinheiro com isso, sinceramente, né? Eu sinceramente entendo você vender essa ideia, porque é uma ideia que vende, quer dizer, eu já falei aqui pra vocês, se o meu canal não fosse sobre produtividade, não fosse sobre estudos, não fosse sobre medicina, e eu falasse emagrecer de um jeito fácil, emagrecer 10 quilos e vendendo, colocando link pra vender a canetinha, hein? Eu aposto que esse canal tava 10 vezes maior. Eu não estava estudando, evidentemente, eu não estaria estudando, e eu estaria muito mais rico. Por quê? Porque se você for no Google Analytics, né, se você for no Google Ads, você vai ver que como emagrecer rápido, como emagrecer em 30 dias, escreve lá busca de palavras-chave, você vai ver que é um dos top 100 termos buscados no Google, mensal. Bate mais de 1 milhão de buscas. Então, é fácil, né? Quer dizer, vende. Eu poderia fazer isso, eu poderia vender, né? E as pessoas não querem, né? Agora é verão no Brasil. É o momento em que as pessoas vão entrar na academia, vai todo mundo fazer matrícula na academia, vai pagar de anuidade, porque vai falar assim, 2026 é o ano da mudança, é o ano que eu vou meter o shape, eu vou ficar gostosa, eu vou ficar gostoso, né? E eu vou chegar em julho gostoso, trincado, vou perder 10 quilos. Isso não dura até março, talvez, porque tem o carnaval já agora, né? Então as pessoas falam assim, vou fazer a matrícula agora, mas eu vou depois do carnaval.
né? E aí depois do carnaval ela não vai, porque ela começa a perceber que vai levar muito tempo para ela emagrecer. E aí se vai levar muito tempo para ela emagrecer, ela não quer, porque ela vai ir lá todo dia treinar, vai se olhar no espelho, vai ver que a barriga continua do mesmo tamanho. Aí ela se frustra. E aí ela assiste um vídeo falando assim: ah, mas dá para você emagrecer sem cortar comida. Tipo, qualquer pessoa séria, né, sobre nutrição e sobre treino vai te dizer exatamente o contrário. 90% do emagrecimento, de você meter o shape, não é o treino que você faz, é a tua alimentação. E aí você vem me dizer, e claro, né, assim, vão ter muitas influencers que vão falar isso, que dá pra você emagrecer e meter o shape sem cortar comida. E aí vocês veem, né, que elas têm 200, 300, 500 mil seguidores. É muito fácil, muito fácil. E isso vai se proliferando cada vez mais na internet, né? Então, mais do que você buscar ser uma pessoa que resolve o seu problema facilmente, eu vejo que a resposta a essa tendência perigosa, né, de querer ser anti-frustração é você encarar a frustração. É você abraçar ela como parte do processo. É você buscar o erro. É você voluntariamente buscar o erro. Porque o erro ele vai te dar um feedback muito mais rico, né, de como você precisa reajustar a sua rota do que você não se frustrar. A frustração, ela te ensina muito mais. Para pra pensar na sua vida, assim. Quando que você aprendeu uma lição importante? Foi quando você se fudeu em algum relacionamento. Foi quando você fez alguma cagada, quando você bateu o carro, né? Quando seu pai falava assim, não dirige bêbado. Aí você voltou um dia pra casa, dormiu no volante e bateu no poste. Eu já fiz isso, não vou mentir, né? Eu tinha saído uma vez à noite e aí eu tomei umas cervejas e eu tava perto de casa. Por sorte, eu tava parado. Eu tava literalmente parado no semáforo, dormi, né? E no que eu dormi, assim, eu dei uma pescada e pisei no acelerador. Só que como eu tava parado no semáforo, tinha um carro parado na minha frente, eu dei um totó, mas amassou o paralama. E eu pensei, caramba, é verdade, minha mãe tinha razão, não pode beber enquanto dirige, porque olha aí, se eu tivesse dormindo enquanto eu tava com o carro andando. Então você só aprende na frustração, cara. Né? Mas você não quer se frustrar, as pessoas não querem se frustrar. E aí, consequentemente, elas não aprendem. Só que aí vira aquele looping infinito de que você não erra, aí você não aprende, e aí você quer uma solução fácil de novo. Aí você não erra, você não aprende, você quer outra solução fácil. E é por isso que é tão viciante, na verdade, né? Tudo. A gente está numa era de vícios. Então, essa provavelmente é a tendência mais perigosa, assim, que eu vejo. De longe, mas de longe, de longe. Porque alimenta efetivamente todo o resto das redes, né? Quer dizer, o Instagram ou virou uma rede onde você só vê besteira, e é por isso que eu posto um pouco no Instagram. Ou você só vê meme, vê coisa engraçada, que é o que cresce efetivamente no Instagram, né? Ou você vê essas soluções mágicas, geniais, né? Simples e fáceis para tudo. Se eu fosse vender uma solução, eu venderia isso, né? Porque é o que vende. Agora, a minha intenção com o clube, a minha intenção, né, é sempre ajudar vocês a criarem uma mente blindada contra tudo isso. É vocês criarem um tipo de pensamento que é antifrágil, né? Com o perdão aí do roubo, do plágio aí do nome do livro, né? Tem esse livro que fala antifrágil, mas é sobre outra coisa. Eu tô roubando só o nome do livro. Mas é criar uma mente antifrágil, um pensamento antifrágil, né? Ter uma mente blindada contra todas essas coisas. Você buscar o erro. Você estar focado. Você abraçar o erro como parte necessária do seu conhecimento, né? E porque isso é, de novo, a bússola que vai melhorar, né? Direcionar o seu caminho para uma vida mais rica. Às vezes, literalmente mais rica, né? Se você é um empreendedor, você sabe do que eu estou falando. Se você não erra no empreendimento, como é que você sabe o que você precisa fazer para ganhar mais dinheiro? Como é que você sabe que tipo de produto os seus clientes querem, quanto ele precisa custar, como é que ele precisa ser exposto? A minha intenção com o clube é essa, né? E é por isso que eu bato tanto na tecla de que o clube, necessariamente, ele precisa ser uma comunidade. O clube é uma comunidade para pessoas que pensam assim.
Uma pessoa que não pensa assim, que é uma solução fácil, eu não quero ela no clube, não precisa nem perguntar nada, não precisa pedir informações, eu não quero você. Né? Eu quero pessoas que abracem esse processo. Porque eu não vou mentir, eu preciso do suporte de outras pessoas também. Eu também sou um ser humano. Né? Então, quando eu vou chorar as pitangas, eu choro as pitangas para os meus amigos. Né? Eu ligo para um colega. Eu vou chorar as pitangas para minha esposa, falando que eu não estou aguentando, que está difícil. E a ideia de ser um espaço, uma comunidade, é justamente essa. Quer dizer, quando você precisa de suporte, porque não é fácil você lidar com a frustração, está ali. Então é por isso que o clube existe. Né? Essa é a ideia base de ter uma comunidade. Essa é a ideia base, né, da gente falar sobre produtividade juntos. Né? É a gente se proteger, né? Criar uma comunidade que pensa parecido e que não vai se submeter a esse tipo de pensamento perigoso que vai te transformar em uma pessoa cada vez mais submissa às redes, cada vez mais submissa a essas respostas fáceis da vida, que quase sempre são respostas erradas. Então fique muito atento, né? Quando você estiver consumindo conteúdo na internet, né? Eu não quero transformar isso numa coisa política, assim, mas fique muito atento com o que você lê, com o que você assiste, porque muitas vezes aquilo só está reforçando uma opinião que você gostaria de ter. Mas o crescimento de verdade vem da frustração, vem com você debater, digladiar, né? Com coisas que não estão dentro da tua realidade, com coisas com as quais você não concorda. É aí que você cresce de verdade. É com o erro, é com o desconhecido. É isso. A gente se vê na próxima. Tchau.